Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos ver 4 ações que estão bem baratas. Quando eu falo de ações baratas, eu não falo simplesmente de ações que custam pouco, mas sim ações que deveriam valer mais de acordo com seus resultados, ou seja, você estará comprando uma ação que tem margem de segurança. E eu estipulei que as ações precisam custar menos de R$15. Então vamos encontrar as melhores oportunidades, principalmente para quem está começando e está confuso em qual ação escolher. E passando aqui rapidinho para te convidar a se inscrever aqui no canal, assim você fica por dentro de todas as novidades. Então a primeira ação desta lista seria uma ação para o futuro. A Irani é uma das empresas aqui no Brasil que fabrica papéis e embalagens através do papelão totalmente sustentável. Então eles trabalham tanto na reciclagem do papelão para produzir novas embalagens, como também na plantação das árvores para poder fabricar essas embalagens. Então é uma empresa totalmente verticalizada, desde o início até o fim de suas operações. Ela está negociada hoje num PL menos de 6 vezes, então abaixo da média da nossa bolsa, num PVP que precisamos olhar sua média histórica, mas com dividendo de 8,5%, um bom dividendo. Claro que é um dividendo passado e não tem garantia de dividendo futuro. É uma empresa que deu um retorno de 335% para o acionista, então gerou valor para quem investiu. E como eu disse, o seu preço sobre valor patrimonial de 1,75 está abaixo da sua média, que é 1,87, e bem mais barato que nos anos anteriores, principalmente em 2019, quando a bolsa estava no seu topo histórico. E o seu PL de 5 vezes está distorcido por causa de 2015, mas tirando esse PL distorcido, hoje em 5,85 está mais barato que em 2023, um pouquinho mais caro que 2022, mas em 2019 e 2020, quando a bolsa estava muito cara, está bem mais descontada. E a empresa possui um payout de 49%. Então, se não ultrapassar a sua dívida de 3 vezes EBITDA, ou seja, de tudo que ela lucra antes dos impostos, juros e depreciações, essa dívida não pode ultrapassar 3 vezes, ela continuará pagando esse payout de 50%. E ela possui uma margem líquida de 24%. Então, diferente de uma empresa de varejo, por exemplo, que hoje estão com margens negativas, estão tomando prejuízo, essas empresas industriais, que é muito específico, e é uma empresa que vende seus produtos lá desde o começo, então ela consegue uma margem embutida muito alta. É uma empresa difícil de substituir, com barreira de entrada muito grande. Então a margem dela é excelente. E ela possui um EV sobre EBITDA, ou seja, o valor da firma comparado à sua geração de caixa de menos de 5 vezes, então também está descontada. O seu ROI, ou seja, retorno sobre o patrimônio líquido, está quase 30%, é um retorno muito alto sobre o seu patrimônio, e um ROIC de 12,9%, também é um bom ROIC. Então o seu capital está rendendo acima do custo de crédito, então compensa ela pegar dívidas para investir nela mesma, que estará gerando acima do custo dessas dívidas. E hoje, o seu crescimento de receita média em 5 anos é 12%, então cresce ao ano 12% de suas receitas. Acima da inflação, está excelente e tem uma liquidez corrente de 3,75, ou seja, é a capacidade de pagar suas dívidas, uma liquidez bem alta. E a sua dívida líquida está em 1,5 vezes seu EBITDA, é uma dívida controlada comparado a empresas do mesmo segmento, ou seja, a empresa por enquanto não tem problemas com dívidas. É sinal que ela consegue manter seus dividendos nesse mesmo patamar. E é uma empresa que a partir de 2021 começou a elevar seus dividendos, pagou 5% em 2021, quase 8% em 2022, quase 8% em 2023 e mais de 8,5% em 2024, sendo que vem crescendo seus dividendos ano após ano desde 2020. O seu fluxo de pagamentos basicamente é 4 vezes por ano. Ela pagou no mês 3 de 2023, no mês 4, no mês 5, no mês 8 e no mês 11, sendo que tivemos dividendos não recorrentes, por exemplo, esse de 22 centavos. Podemos contar com 4 dividendos por ano, ou seja, trimestralmente. E ela vem aumentando sua receita e o seu lucro, como podemos observar. Claro que esse lucro está inflado por causa de impostos. Se você abrir o RI da empresa, eles deixam bem claro que ela estava recebendo um lucro não recorrente devido a impostos de PIS e COFINS, que o governo tinha um crédito a ver com a empresa. Então, provavelmente, nos próximos anos não teremos esse crédito, terá, entre aspas, uma queda no seu lucro, mas é um lucro artificial. Tanto é que saltou de 92 milhões para 285 milhões de 2020 para 2021. E é uma empresa ainda pequena, isso é um ponto positivo. Tem bastante mercado para ocupar ainda, tem 2,24 bilhões de valor de mercado,
tem 41% de free float, então a empresa não está preocupada em arrumar financiadores, mas sim sócios, e também tem 100% de tag along, um ponto muito positivo. Caso a empresa seja vendida, você recebe 100% do valor negociado. Novamente visualizando a receita e o lucro líquido também vem crescendo ano após ano, sendo que 2020 teve uma evolução bem grande no seu lucro. E hoje é uma distorção muito clara na questão lucro com cotação, porque como eu disse, tem o efeito não recorrente dos impostos do seu lucro. E na opinião dos analistas, eles esperam um lucro por ação em 2024 bem menor que 2023. Eles esperam 1,16. Se multiplicarmos 1,16 por um payout de 50%, que é o que está sendo praticado, um dividendo de 58 centavos, entre aspas, de forma saudável, sem considerar os impostos não recorrentes. E dividindo por 0,06, ou seja, se você quisesse no mínimo 6% de dividendos para poder comprar a empresa, seu preço teto seria 9,66. Então ainda teria margem de segurança para receber esse dividendo. E por que algumas empresas você estipula 10% e outras 6%? Simplesmente porque a Irani é uma empresa que é pequena e tem um forte crescimento pela frente. Então seu retorno não vai ser só dos dividendos, mas sim da valorização. É diferente quando você pega, por exemplo, um Banco do Brasil. O seu principal retorno vai vir dos dividendos porque o banco não tem mais tanto potencial de crescimento. Por exemplo, se formos entender o ROI e o ROIC da Irani, é um ROI muito alto, então ela está crescendo o seu capital e o seu patrimônio de uma forma bem alta também. Tem uma margem também bem alta e está negociado a um PL abaixo da média da bolsa, junto com o EV sobre EBITDA também abaixo. Então uma empresa dessa, se você estipulasse 10% de dividendos, você não conseguiria comprar. O mercado precifica muito bem porque é uma empresa com forte crescimento pela frente. Então, ao meu ver, até 9,60 estaria aceitável e teria margem de segurança. A segunda empresa talvez seja uma das mais convexas da bolsa. Seria basicamente o Bradesco. Porque pense comigo, se você errar a empresa, entre aspas, e ela não se recuperar, o que é muito difícil para um banco com 150 bilhões de valor de mercado, o segundo maior banco aqui do Brasil, não se recuperar, mas digamos que ele fica andando de lado e com esse resultado fraco, você vai colhendo os dividendos e você praticamente não terá risco. Mas se o banco se recuperar e realmente se reestruturar, o que é o foco do novo CEO, o banco pode te gerar bons retornos acima da média das empresas. Até porque é um banco muito perene e muito seguro. Querendo ou não, o Bradesco é um banco gigantesco que está presente em todo o Brasil. Então hoje ele está negociado abaixo do seu valor patrimonial, o que era muito difícil de ser visto. O seu retorno em 10 anos foi fraco, simplesmente porque o site não calcula bonificações. Então é como se fosse um dividendo invisível, e se você for colocar na ponta da caneta todas as bonificações, seu resultado seria na média da grande maioria dos bancos. E o seu preço sobre o valor patrimonial de 0,9 é o menor patamar desde 2014. Então o banco nunca esteve tão barato igual a 10 anos atrás. E a sua média do valor patrimonial é 1,51. Então de fato o banco está uma pechincha. E ele também acabou elevando seu payout. Em 2023 foi 71%. Então acabou distribuindo um dividendo maior justamente por causa desse lucro mais fraco. E também é um banco com bastante caixa e bastante robustez, sendo que o banco está realmente com a margem bem apertada, mas é normal em épocas de crise dar uma reduzida na sua margem, o seu crescimento de lucros está sendo negativo, ele caiu os seus lucros e o seu ROI está baixo. Então é isso que eles querem revitalizar no banco. Além da sua carteira de crédito estar sofrendo com inadimplência, o ROI está bem baixo. E acaba sendo isso que faz o banco ser descontado, porque um banco nessa altura do campeonato, como o Banco do Brasil, por exemplo, ele só está barato por ser estatal e ter esse prêmio de risco embutido. O Bradesco não é estatal e se estivesse voando nos seus resultados, ele estaria muito caro. Então o Bradesco tem uma média de dividendos de 5% ao ano, como eu disse, fora as bonificações, e ele paga dividendos todos os meses. São pequenos juros sobre capital próprio e paga 2 grandes dividendos no ano. Ele pagou um lá no mês 12 de 2023 e o outro lá no mês 6 de 2023. Sendo que tivemos também um lá no começo do ano em 2023 de 58 centavos. Então o banco distribui bastante dividendo. E novamente o Bradesco é um banco de 140 bilhões de valor de mercado. É um dos maiores bancos aqui do Brasil, é um banco praticamente centenário. Ele foi fundado em 1943, então tem mais de 80 anos de criação. E hoje é uma distorção muito clara na relação do seu lucro líquido com sua cotação. Ele deveria estar valendo pelo seu lucro R$20, isso com base nas suas médias históricas, e hoje está abaixo de R$15.
E se formos somar, na opinião dos analistas, todo o lucro projetado para 2024, chegaríamos em 1,81 de lucro projetado, multiplicando por 0,6, ou seja, o seu payout. Possivelmente ele pode ter um payout maior, mas vamos estipular um payout parecido com o último. Então chegaríamos em R$ 1,08. Se fôssemos dividir por no mínimo 6%, o preço teto seria R$ 18. Então hoje estaria muito descontado. E se fôssemos dividir 1,08 por 13,95 seria a cotação atual, com base nesse dividendo você poderia receber quase 8%, fora também a retomada nas cotações caso ele apresente um resultado crescente nos seus lucros. Então realmente o Bradesco hoje, principalmente para quem é iniciante, está muito atrativo. É bem convexo. Um banco desse falir é muito improvável. Claro que tudo é possível, mas não é conveniente. Outra ação que no ramo das elétricas é uma das mais baratas é a CEMIG. Mas por que ela ficou tão barata, sendo que ela é uma empresa que paga um ótimo dividendo e tem ótimos indicadores? O que aconteceu foi que o governador de Minas Gerais, o Zema, propôs entregar a CEMIG para o governo federal em troca de cobrir as dívidas do estado. Mas, segundo a opinião de diversos analistas, é um pouco improvável porque o valor de mercado da CEMIG é ínfimo comparado à sua dívida. Então há essa possibilidade de ele realmente transferir a CEMIG para o poder federal, mas é improvável. E também temos ótimas empresas que são federais, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Seguridade e por aí vai. Então lembre-se que empresas estatais têm esse prêmio de risco. Por exemplo, o Banco do Brasil está nas suas máximas de lucros e continua negociando abaixo do seu valor patrimonial. Então hoje a CEMIG negocia a um múltiplo menor de 5 vezes lucro, realmente é uma barganha comparado, claro, à média do Ibovespa. Ela entregou um resultado mediano em 10 anos, 201%, e a sua média de preço sobre valor patrimonial é 1,12, hoje está em 1,09, realmente abaixo da sua média, e abaixo de anos anteriores quando estava muito cara. Sua média de PL é 9 vezes, foi distorcido por causa de 2026, mas, comparado a anos anteriores, também está abaixo. Ela possui uma boa margem líquida de 15%, então não tem margens tão apertadas, tem um payout um pouco mais reduzido, mas é sinal que a empresa consegue pagar um ótimo dividendo, mesmo tendo um payout mais baixo. Isso indica que ela é muito lucrativa. Ela possui um ROI, retorno sobre patrimônio muito bom, e um ROIC excelente, mais 17%, então rentabiliza muito bem o seu patrimônio, compensa demais ela pegar dívidas para poder crescer, que o retorno do seu capital vai ser bem maior do que as dívidas. Inclusive as suas dívidas, na verdade é bem baixa, 0,88, então está bem controlada. E ela possui um CAGR de lucros, ou seja, um crescimento médio de 13% ao ano. Excelente crescimento. O único ponto de atenção é que sua liquidez corrente está abaixo de 1, ou seja, a sua capacidade de pagar suas dívidas não está tão equilibrada. Ela também tem uma boa média de dividendos, sendo que pagou 13% em 2022, 11% em 2023 e agora em 2024 já 10%. Então é uma empresa que vem mantendo bons dividendos e vem crescendo desde 2020. O único problema que talvez pode espantar alguns investidores é a demora para pagar dividendos. Por exemplo, a Datacom de 1 foi no dia 26/3 de 2024 e vai pagar somente no dia 30/12 de 2025. Um ano para poder pagar, na verdade mais de um ano. Então esse realmente é um ponto negativo que para uns pode impedir de investir na empresa, para outros não faz diferença. E o seu lucro vem crescendo ano após ano, um ponto muito positivo. Então em questão de lucros, ela está indo muito bem. Sua receita também. E não é uma empresa considerada pequena, tem 28 bilhões de valor de mercado, mas não tem tag along. Também outro ponto de atenção para colocar no preço teto, elevando o requerimento de dividendos. E novamente, sua receita e o seu lucro vem crescendo ano após ano, um ponto muito positivo, e há uma distorção muito clara na relação lucro líquido com cotação. Ela deveria estar valendo com base suas médias de lucros mais de R$20. Então uma distorção muito clara e benéfica para o acionista. E o seu lucro líquido vem crescendo trimestre por trimestre. Se formos observar, no terceiro trimestre de 2022 ela teve um lucro de 1,18 bilhão, depois 1,4, 1,4, 1,2, 1,2 novamente e 1,89. Então ela vem crescendo, claro, que um trimestre e o outro reduz um pouquinho, no outro vem bem maior. Então a empresa está entregando bons resultados. Como que eu vou calcular o preço teto da CEMIG? Basicamente, podemos pegar o LPA e somar 10% de crescimento. Então o LPA é 2,62 mais 10%, basicamente chegaríamos num lucro por ação de 2,88. Multiplicando por um payout de 40%, ou seja, 0,4,
um dividendo de 1,15. Se fôssemos dividir por 8% para poder comprar a empresa, o preço teto seria 14,41, teria margem de segurança. E se fôssemos dividir por 0,09, aí realmente ainda teria margem de segurança, mas ficaria bem apertado. Isso exigindo 9% de dividendos. Então realmente a CEMIG está bem descontada. A outra empresa que está passando por maus bocados é a metalúrgica Gerdau. O que acontece? Basicamente, a sua empresa original, a Gerdau, ela fabrica o aço a partir do minério de ferro e está enfrentando uma concorrência desleal com a China. Então acabou afetando o seu lucro, sua demanda, seu volume de vendas e por aí vai. Mas a empresa não perdeu fundamentos e está passando simplesmente por uma crise normal. Então em momentos assim, você aproveita para reduzir seu preço médio ou então montar uma boa posição. Lembrando que não é recomendação de investimento, é simplesmente uma análise pessoal minha. Então hoje é negociado abaixo de 4 vezes lucro, num preço sobre valor patrimonial muito baixo e com dividendo bem alto. O seu retorno em 10 anos foi negativo, então realmente empresas mais voláteis de commodities não é para você segurar a vida inteira, fazer o buy and hold, simplesmente aproveitar ciclos, a não ser que você compre num excelente preço e vai colhendo bons dividendos. Então seu PVP de 0,6 é bem mais barato que sua média e está mais barato que há 8 anos atrás, em 2016. Então realmente uma assimetria de mercado. O seu PE de 4 vezes lucro é complicado analisar porque é o seguinte, empresas atreladas a commodities, quando está com preço praticado e com margens lá em cima, acaba ficando com PL muito baixo porque o preço não acompanha justamente por ser uma empresa de commodity, como é o caso de 2021. Não é o caso que ela estava muito barata, é que o seu lucro estava muito alto. Mas hoje, a 4 vezes lucro numa crise, está bem descontada. Devido à sua concorrência, sua margem ficou bem baixa, seu PL deu uma elevada, justamente para compensar os dividendos, possui um ROI de 15%, um bom ROI, e um ROIC de 31%, rentabiliza muito bem o seu patrimônio, e um EV sobre EBITDA de 1,17 vezes. Nesse indicador, ela está muito descontada. Ela possui uma dívida bem controlada, não há problemas com dívidas, uma liquidez corrente de 2,61, uma boa capacidade de pagar suas dívidas e um bom crescimento de lucros, na verdade um fenomenal crescimento de lucros de 44% na média em 5 anos. É uma empresa que a partir de 2021 pagou altos dividendos e sua frequência seria basicamente 3 dividendos ao ano. No mês 3, pagou 2 no mês 5 e 1 no mês 11, então seria quadrimestralmente. E como é uma empresa atrelada a commodities, o seu lucro é uma montanha russa, como podemos observar. E não é uma empresa gigantesca, mas já não é uma small cap. Tem 10,49 bilhões de valor de mercado e 100% em tag along. Ponto positivo. E hoje é uma distorção muito clara na relação do seu lucro e do seu preço. Como podemos observar, seguindo essa média, era para ela custar mais de R$20. Então o que acontece? Como é uma empresa muito difícil estipular o seu lucro e o seu dividendo, devido que sua operação é afetada a outros países, então a China afeta diretamente e não sabemos o que pode acontecer, principalmente pela sua produção ser atrelada ao minério de ferro, que é uma commodity, até mesmo os analistas não estipularam nenhum lucro aqui no site da MSN. Então o que vamos fazer? Numa hipótese bem pessimista, digamos que ela mantenha esse mesmo lucro projetado e mantenha também um payout na casa de 60%. Então se multiplicarmos 2,48 por 0,6, um dividendo de 1,48, dividido por no mínimo 10%, que seria 0,1, para esse teto seria 14,88. Então você teria muita margem de segurança, isso claro estipulando o mesmo dividendo. Se for maior, obviamente seu preço teto vai nas alturas, se for menor, ele reduz. E se dividirmos por R$10, que é a cotação atual, chegaríamos num dividend yield de 14,8%. Então realmente um dividendo muito alto, mas com um risco embutido. Tenha isso em mente, empresas de commodities bem voláteis que países externos afetam diretamente esta empresa. Mas tudo isso está embutido na sua cotação, além de ser uma empresa com ótimos indicadores e que não perdeu fundamentos. Então cabe a você ponderar o risco-retorno. Às vezes vale a pena ter algumas pimentinhas na carteira, claro que com uma porcentagem muito pequena e que não seja grande parte do seu capital. E se você quer se tornar um investidor ou uma investidora independente, está aberto o melhor treinamento do mercado. Você aprenderá desde ações, fundos imobiliários, renda fixa e até mesmo tributação com seus impostos nos seus investimentos, além de ter acesso a diversas planilhas, seja de aposentadoria, de valuation, de preço teto de fundos imobiliários e de ações, além de um checklist para selecionar boas ações. Lembrando que você tem 7 dias para poder testar o treinamento, caso contrário recebe o dinheiro de volta.
e também o professor e criador desse curso, o Mirai Investing, foi com ele que eu aprendi o que eu sei hoje. Então eu recomendo, é um treinamento do básico ao avançado e realmente é muito útil para quem quer ser um investidor na bolsa de valores no longo prazo. Lembrando que o curso está disponível por somente R$ 1.197, perto do valor que você irá investir no longo prazo, não é praticamente nada, e também as inscrições são por tempo limitado e logo mais irá se encerrar as vagas disponíveis. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.